Olá, bom dia pessoal, bom dia a todos e a todas. Aqui quem está falando é o professor Murilo e eu estou gravando então esse vídeo como havia prometido para vocês, né? Para que a gente pudesse fazer aí uma retomada, né? Um resumo daquilo que a gente conversou no mês de fevereiro. Vocês sabem que durante o mês de fevereiro, né? Vocês vieram às aulas, mas em alguns dias específicos e essa organização fez com que nós não tivéssemos o mesmo tempo de aula com todos os alunos, né? Com o grupo A, com o grupo B ou com o grupo C. Então eu estou gravando esse vídeo para que a gente possa retomar tudo aquilo que a gente conversou e aquele grupo que de repente não teve a oportunidade de ter 4 aulas de história em fevereiro vai poder ficar sabendo, né? Vai poder ter acesso aos assuntos de que nós tratamos nas aulas de fevereiro, tudo bem? E ao final nós teremos algumas atividades também para realizar aqui. Tudo bem, pessoal? Então, uma frase que a gente conversou muito durante o mês de fevereiro, né? Ao procurar entender o que é história, essa nossa disciplina, né? Essa matéria que vocês passaram a ter a partir desse ano, foi uma frase de um historiador francês chamado Marc Bloch, que diz o seguinte, que história é o estudo do homem no tempo e no espaço, né? Que é essa frase que vocês estão visualizando aqui no slide aqui embaixo, né? Então, para ele, história é um estudo, ou seja, nós aprendemos história através dos estudos, estudando, né? Mas estudo do quê? Do homem no tempo e no espaço, né? E recordando, nós vimos que quando ele usa a palavrinha homem, ele não se refere apenas às pessoas do gênero masculino, mas ele usa homem no sentido de humanidade, né? No sentido de seres humanos, ou seja, ele se refere ao gênero humano, né? Então é como se ele dissesse, história é o estudo dos seres humanos no tempo e no espaço. Ou então, história é o estudo da humanidade no tempo e no espaço, né? Ou ainda, história é o estudo dos homens e das mulheres no tempo e no espaço. Tudo bem? Então a palavrinha homem aí na frase, ele está se referindo ao gênero humano, homens e mulheres. Continuando aqui, né? A outra palavrinha, então história é o estudo do homem, a gente já entendeu o que ele pensa por homem, no tempo e no espaço. Nós vimos também que tempo, né? Tempo é uma noção que nós temos do que? Do que é o passado, do que é o presente e do futuro, né? Nós vimos isso nas nossas aulas, né? Até nós fizemos lá uma ilustração com os dias da semana, né? Quer dizer, hoje é segunda-feira, hoje é o nosso presente, né? Mas amanhã, hoje, o dia de hoje, amanhã já será o nosso passado. Ou seja, a ideia que a gente tem do que é passado, presente e futuro está em constante transformação, está em constante mudança, está em constante movimento, né? Então o tempo vai ser essa noção de passado, presente e futuro, mas o que a gente entende por passado, por presente e futuro está sempre se movimentando, está sempre se transformando, né? O que a gente hoje olha como passado, um dia já foi presente, né? E o que hoje é o nosso presente se transformará no nosso passado, né? E o que a gente entende como nosso futuro vai se transformar no nosso presente e depois vai se transformar no nosso passado. Ou seja, o tempo está sempre se movimentando. Tudo bem, pessoal? Por fim, a noção de espaço, né, que ele fala aí na frase também, né? Ele fala que história é o estudo do homem no tempo e no espaço, né? Espaço vai ser, né, o local onde essa história vai acontecer, né? É o lugar, né? Então, com essa frase a gente vê o seguinte, né, que para haver história é necessário ter 3 coisinhas aí, né, que estão nessa frase. A primeira é a ação humana, né? Se não houver ação humana, né, que ele está aí representado pela palavrinha homem, né, que ele pensa no gênero humano, homens e mulheres, se não houver ação humana, não tem história. Se essa história não estiver localizada em um determinado período do tempo, também não tem como haver história. Uma história necessariamente vai ter acontecido ou no passado ou estará acontecendo no presente. Não existe uma história que não aconteceu em nenhuma parte do tempo, né? Não aconteceu no passado e nem aconteceu no presente. Então ela não aconteceu.
E não existe história sem que essa história tenha acontecido num determinado espaço, num determinado lugar, né? Nós não temos como chegar aqui e falar que vamos estudar uma determinada guerra, só que ela não aconteceu em lugar nenhum. Isso não existe, né? Por quê? Porque toda a história vai ter que ter acontecido em um determinado lugar. Toda a história vai ter que ter acontecido em um determinado momento do tempo, seja no passado ou seja no presente. E toda a história vai ter que ter aí, vai ser fruto aí da ação humana. Tudo bem, pessoal? Daí a gente conversou um pouquinho, né, sobre a questão do tempo, né? Como a história, então, lida com o tempo, que é o que a gente conversou agora e vamos retomar nessa semana. Nós falamos um pouquinho sobre história e mudança, né? Então a gente observou algumas fotos, como nós vamos fazer aqui, e vocês podem ver aqui no slide, né? Nós temos fotos de crianças, né? 3 fotos aí representando crianças, né? E nas nossas aulas eu havia pedido para que vocês apontassem, né? Quais eram as semelhanças, quais eram as diferenças entre essas fotos, né? Que vocês comparassem essas 3 fotos entre si, né? Quais as diferenças vocês podem notar? Quais as mudanças vocês podem notar, né? Aqui nós temos fotos de 4 meninas, né? 4 garotinhas, todas aí na faixa etária de 8 a 10 anos de idade, né? Nós temos 2 fotos coloridas e nós temos 2 fotos em preto e branco, né? E também a gente tem que pensar, né? Quais são as diferenças, quais são as semelhanças, né? Ou seja, nós temos que fazer uma comparação entre essas fotos para tentar perceber o que cada uma delas representa, né? Então, nas fotos coloridas, nós vemos 2 garotinhas aí, né? Talvez até um pouquinho mais nova, de 8 anos, uns 5 anos, e elas estão vestidas, nós reconhecemos essas garotinhas como crianças, porque nós vemos muitas dessas por aí. Já as fotos em preto e branco, nós já percebemos que são crianças, mas nós não reconhecemos muito, nós estranhamos um pouco quando vemos essas fotos, porque parece pra gente hoje, 2021, que essas meninas não estão vestidas como crianças, né? Elas estão vestidas como adultas, né? A roupa delas é muito diferente da roupa das meninas, das crianças de hoje em dia, né? Veja, elas estão vestidas como adultas em miniaturas, né? Elas não parecem crianças, elas estão vestidas como se fossem mulheres, né? Pequenas mulheres em miniaturas, né? E por que essas mudanças acontecem, né? As primeiras fotos lá, então, são do século XIX, ou seja, de 1885, enquanto as fotos coloridas são da atualidade, de 2021, século XXI que estamos. E a nossa pergunta é, né? Quais as diferenças entre ser criança no século XIX e ser criança no século XXI, né? Porque nós temos a primeira foto, né, aí de uma criança lá do século XIX, de 1885. E a segunda foto, uma criança de 2021, do século XXI. Então, quais eram as diferenças entre você ter 8, 10 anos lá no século XIX, em 1885, e você ser criança hoje, em 2021, no século XXI? Será que tem mudanças? Ou será que é tudo a mesma coisa? Bom, só observando a roupa e a pose das 2 fotos, né, das 2 meninas nas fotos, a gente já pode apontar algumas diferenças, né, que nos saltam aos olhos, né? Primeiro, a roupa, né, o vestuário dessas meninas, né? Enquanto a menininha aqui, que representa o século XXI, em 2021, da foto colorida, está vestida de uma forma que a gente reconhece ela como uma criança, a gente vê várias delas por aí. A primeira foto, a menina da primeira foto, ela está vestida com um vestidão pesado, né, todo fechado, de gola comprida, né? O cabelo dela preso com uma presilha. Ela também está com uma pose, né, muito mais séria, né? Ou seja, essa menina da primeira foto, ela não parece uma criança, né? Seja pela roupa dela, desse vestidão, ou seja pela postura que ela tirou essa foto, né? Ela parece uma menina mais velha, né? Ela parece uma adulta em miniatura. Diferente da foto colorida, onde a menininha aí tem um sorrisinho de menina, né? De criança, né?
tá segurando uma florzinha, tá brincando, ou seja, nós já reconhecemos a garotinha da foto colorida de 2021 como uma criança, né? Porque nós vemos muitas dessas por aí. Isso por quê, pessoal? Isso acontece, né? Porque a própria ideia de infância, ou seja, de ser criança, é uma criação ao longo do tempo, né? Por que a menina da primeira foto não parece uma criança pra gente? Ela parece uma adulta em miniatura, pela roupa e pela pose. Porque no século XIX, né, lá em 1885, as pessoas não olhavam para uma pessoa com 10 anos de idade e viam uma criança, né? Ao contrário, lá no século XIX, as pessoas olhavam para uma pessoa com 10 anos de idade e viam um adulto em miniatura, não viam uma criança. Hoje, quando nós olhamos para uma menina, uma criança, uma pessoa de 10 anos de idade, nós vemos o quê? Uma criança, né? Nós vemos uma criança, e o que a gente entende por criança? Nós entendemos que por criança, uma pessoa que merece cuidados, uma pessoa que ainda está em desenvolvimento, né? Desenvolvimento físico, desenvolvimento psicológico, emocional, intelectual, ou seja, uma pessoa que ainda não está pronta, né? Uma pessoa que está em processo de formação, tudo bem? E então nós entendemos que uma pessoa com 10 anos de idade, uma criança, é uma pessoa que merece cuidados, né? Uma pessoa que merece proteção, é uma pessoa que merece carinho, é uma pessoa que merece afeto, é uma pessoa que deve ter direito a ir à escola, é uma pessoa que deve ter direito ao lazer, ter direito a uma família, é uma pessoa que não pode trabalhar, não é isso? Quando nós olhamos para uma criança de 8, 9, 10 anos, são essas coisas que nós pensamos sobre ela. Uma pessoa que deve ser protegida porque está em um processo de desenvolvimento. Já no século XIX, lá em 1885, né, quando aconteceu a foto dessa primeira garotinha aí, as pessoas não olhavam para uma pessoa de 10 anos de idade e dessa forma como nós olhamos hoje. Ao contrário, elas olhavam para uma pessoa com 10 anos de idade e viam uma pessoa adulta em miniatura. Ou seja, essa pessoa com 10 anos de idade, lá no século XIX, não tinha o direito de ir à escola, se fosse filhos da classe trabalhadora, né? Não frequentavam a escola, não eram alfabetizados, trabalhavam desde muito novinhos, às vezes de 5 anos de idade, nas lavouras, nos sítios, né? O dia inteiro, né? Muitas vezes não tinham assegurado muitos direitos como as crianças têm hoje. É por isso que lá no século XIX, e isso acabou continuando às vezes, né? Lá no século XIX, muitas meninas com 11, 12, 13 anos já estavam, os pais dessas meninas já estavam escolhendo para elas os seus maridos, né? Os seus maridos que muitas vezes tinham o triplo da idade dela, tinham 30 anos ou mais, né? E por isso que muitas vezes as meninas lá no século XIX se casavam muito novas e com 13, 14 anos já estavam tendo filhos, né? Por quê? Porque não se considerava uma menina de 10 anos de idade como uma criança, esse olhar que nós temos hoje. Isso porque a ideia de infância, essa ideia de direitos, de proteção, né, de considerar que uma pessoa de 10 anos de idade ainda está em desenvolvimento, não está pronta, e por isso ela tem que ter direitos assegurados, ela tem que ser protegida, ela tem que ir para a escola, não pode namorar. Essa ideia que nós temos hoje a respeito das crianças não existia lá no século XIX. Ou seja, a ideia de infância é uma criação ao longo do tempo. A ideia de infância nem sempre existiu, né? Lá no século XIX não havia essa ideia de infância. No século XIX, uma menina com 10 anos de idade não era vista da mesma forma como ela é vista hoje. Lá no século XIX, uma menina com 10 anos de idade era vista como uma adulta em miniatura. Isso mostra pra gente que a história trata justamente disso, das mudanças que acontecem ao longo do tempo. Vejam que essa é uma mudança muito importante, né? Ao longo do tempo se criou uma ideia de infância, de criança, de pessoa em desenvolvimento que merece proteção. Isso foi uma mudança que aconteceu ao longo do tempo e que nem sempre existiu. Aqui na segunda foto, né, nesse segundo trio de fotos, a gente vê outras mudanças também que aconteceram ao longo da história, né? Nós vemos aí 3 menininhas
conversando, se comunicando pelo telefone, né? Na primeira foto nós vemos, né? A primeira foto aqui, deixa eu aumentar para vocês. A primeira foto nós temos uma menina conversando ao telefone lá em 1930. Olha, tá aqui, olha o aparelho de telefone como era diferente, né? Como era grande, se segurava uma coisa aqui, botava outra no ouvido, né? Para falar, né? Na segunda foto, nós temos uma jovem, uma adolescente, conversando, né, com alguém, conversando com alguém com um telefone sem fio, que é essa foto aqui do meio, né? Com um telefone sem fio lá em 1990, ou seja, bem depois de 1930, que é o ano da primeira foto, né? E esse telefone sem fio era o que tinha de mais moderno naquele momento. Se você queria ser topzera naquele momento, você tinha que ter na sua casa esse telefone sem fio. E a foto de baixo, aqui a terceira foto, nós vemos aí uma família conversando, né? A mãe e a filha provavelmente, conversando com o pai, agora em um tablet fazendo uma chamada de vídeo, né? Olha só que interessante, né? Então as três fotos mostram pra gente como a forma da gente se comunicar uns com os outros também mudou ao longo do tempo, né? Se lá no começo nós tínhamos telefones gigantes, né? Depois o telefone sem fio, e agora nós podemos até fazer chamadas de vídeo, né? Se você tem um amigo que mora num outro país, um familiar, você não precisa deixar de vê-lo, né? Você pode continuar vê-lo fazendo chamada de vídeo, vendo a pessoa, né? Isso encurta as distâncias, né? Então, as mudanças nas comunicações também, elas aconteceram de forma bastante intensa ao longo do tempo, né? Então isso mostra pra gente que também, da mesma forma como a ideia de infância, né, das fotos anteriores foi uma criação ao longo do tempo, a nossa forma de comunicação também muda e mudou muito ao longo do tempo. Tudo bem, pessoal? Então, isso acontece por quê, galera? Por que nós estamos vendo todas essas mudanças? Porque a história, ela estuda as mudanças que acontecem ao longo do tempo na sociedade, na política, na cultura, na economia e na tecnologia. Então, pessoal, a palavrinha-chave do estudo da nossa disciplina de história é mudança. As coisas mudam ao longo do tempo. As coisas mudam com o passar dos anos, né? É essa a ideia de mudança que marca a nossa disciplina História. Afinal de contas, pessoal, se nada mudasse, se tudo continuasse sempre como sempre esteve, não haveria história para contar, não é verdade? A gente só tem história para contar, a gente só tem história para conhecer, exatamente porque as coisas mudam ao longo do tempo. Então a palavrinha-chave da disciplina História é mudança, tudo bem? Mudança, contudo, não significa necessariamente melhoria. É possível que as mudanças tragam pontos positivos e pontos negativos. Isso é uma coisa importante, pessoal. Muitas vezes as pessoas pensam que mudança significa sempre melhoria. E quando as coisas mudam, é sempre para melhor. Nem sempre, né? Infelizmente, nem sempre. Algumas mudanças acarretam coisas positivas e outras mudanças acarretam coisas negativas. Vamos ver um pouquinho? Olha só. Então aqui retomando, né, a história trata de mudança, então, né? Essas mudanças não significam melhoria, isso é importante, mas mudanças aonde? Mudanças na política, mudanças na economia, mudanças na cultura, mudanças na sociedade e mudanças na tecnologia. O primeiro exemplo de fotos que nós vimos das três menininhas lá, da infância, essa ideia de que nós não olhamos hoje para uma pessoa de 10 anos como se olhava para uma pessoa de 10 anos lá no século XIX, foi uma mudança que aconteceu em qual desses setores aí? Na sociedade, né? Foi na sociedade, ou seja, no convívio entre as pessoas. Essa mudança se deu aí. Já o segundo trio de fotos que nós vimos sobre o telefone, essa mudança na comunicação aconteceu onde? Aconteceu principalmente na tecnologia, né? O desenvolvimento da tecnologia alterou, né? Mudou a forma como as pessoas se comunicam. Mas não apenas na tecnologia. Ele também causou mudanças na sociedade, né? Porque a maneira das pessoas também se relacionarem mudou. A prova disso é essa aula que nós estamos tendo aqui agora, né? Isso não seria possível há 10, 15 anos atrás.
Então isso é uma mudança na tecnologia? É, mas é uma mudança também na sociedade, porque muda a forma como as pessoas se comunicam. Então, pessoal, pensando que as mudanças não significam sempre melhoria, né? As mudanças podem ser positivas ou podem ser negativas, não é isso? Vamos pensar um exemplo então de mudança positiva. Olha só, me parece que as mudanças na ideia de infância, né, que a gente conversou bastante, parece que foram mudanças positivas, mudanças boas, né? Afinal de contas, antes uma menina de 10 anos não era vista como uma criança, como uma pessoa em desenvolvimento, né, que merecia cuidados e direitos, e hoje nós vemos assim, né? Hoje não é comum a gente ver com que seus pais arranjem casamento para suas filhas de 11, 12 anos com uma pessoa de 30 anos. Já não é comum isso, ainda bem. Então isso é uma mudança positiva, uma mudança boa que a gente deve celebrar e manter. Agora vamos pensar uma mudança negativa aqui, né? Aqui na tecnologia nós temos uma mudança positiva e uma mudança negativa, né? A mudança positiva é o desenvolvimento da tecnologia, né? Que permite com que a gente possa se comunicar cada vez mais com as pessoas, né? O exemplo da última foto, né? Da menininha fazendo uma chamada de vídeo com o pai, mostra muito pra gente isso, né? Hoje a gente não precisa mais ficar tanto tempo longe de algumas pessoas, né? A gente pode sempre manter contato. No entanto, nós conversamos nas nossas aulas, né, que antigamente as pessoas, as famílias, né, se sentavam à frente, numa sala, né, para conversar, vendo uma televisão, assistindo um jornal, assistindo um jogo de futebol, uma novela, e nesse momento a família conversava, né? O filho contava alguma coisa da escola, o pai contava alguma coisa do trabalho, a família dialogava. Hoje em dia, isso acontece cada vez menos, né? Depois do jantar, cada um pega o seu telefone, vai para o seu quarto, um vai jogar, outro vai assistir um vídeo no YouTube, o outro vai ver o Facebook, o outro vai ver Netflix, e as famílias estão ficando com menos diálogo, estão se falando menos. Isso é um aspecto negativo, não é verdade? Então, nós vimos que a história trata então de mudanças, né? E que essas mudanças podem ser positivas e podem ser negativas também. Tudo bem? Mas a história, galera, ela não trata apenas de mudanças, né? A história estuda também as permanências, ou seja, aquilo que fica, que permanece do passado. Essas permanências também não são apenas negativas. Pode haver permanências positivas de atos, costumes ou tradições que ficam do passado. Vamos pensar num exemplo aqui. As três menininhas da foto lá. Nós vimos que hoje em dia, né, uma pessoa de 10 anos é considerada uma criança, ou seja, uma pessoa que ainda está em desenvolvimento e que por estar em desenvolvimento ela merece proteção, ela merece carinho, ela não pode trabalhar, ela deve ir para a escola. Uma criança de 10 anos não namora, né? Ou seja, a criança merece uma série de cuidados porque a gente entende que ela ainda está em desenvolvimento, ela não responde por si, né? Isso foi uma mudança positiva. Ou seja, mudou em relação ao passado, lá no século XIX, que não se viam assim, né? No entanto, nós sabemos que, infelizmente, ainda hoje, em 2021, muitas crianças estão fora da escola. Muitas crianças acabam saindo da escola para ter que trabalhar, né? Isso, obviamente, muitas vezes não é culpa dos pais, né? Mas culpa da desigualdade econômica do país que obriga as pessoas a fazerem isso, né? Mas isso acontece muito, né? Meninas, muitas vezes, né, não se casam porque não podem se casar mais pela lei, mas acabam se relacionando com homens mais velhos, né, sendo enganadas por homens mais velhos, muito novas. Ou seja, infelizmente, a noção de infância mudou, isso foi positivo, mas infelizmente existem essas permanências do passado, né? Isso, infelizmente, ainda acontece em alguns lugares. Então a história estuda também essas permanências, né? Permanência, galera, é aquilo que permanece, aquilo que fica do passado, tá? E essas permanências, então, podem ser negativas, como nesse caso que eu acabei de falar, mas também podem ser permanências positivas do passado, né? Nem tudo que fica do passado é uma coisa ruim. Vamos ver algumas coisas?
Aqui, ó, algumas brincadeiras, né, permaneceram do passado. Aqui uma foto bem antiga, da década de 50, e uma foto atual, né, as crianças brincando de amarelinha, né. Amarelinha, então, olha só, é uma permanência do passado. Isso é bacana, né. Hoje em dia as crianças brincam cada vez menos, né, todas elas só no celular jogando, e a permanência dessas brincadeiras é importante, né, porque resgata essa coisa da criança brincar, né? Ir para o quintal brincar, ir para o campo brincar, né? E aí a gente pode falar até de outras brincadeiras, como esconde-esconde, pega-pega, né? Brincadeiras que ficam do passado, né? Até hoje as crianças, algumas delas, brincam com isso. Outro exemplo de permanência positiva, galera. Olha a joinha aí de positivo, né? Conhecimento das plantas e ervas medicinais é uma permanência de tempos antigos, quando a medicina e a farmácia ainda não estavam desenvolvidas como hoje, né? Então esse conhecimento da natureza, né, que povos indígenas, camponeses, né, trabalhadores de um modo geral mais velhos têm, né, de saber, você está com uma dor de barriga, toma um chazinho daquela erva ali, né? Você está com tal coisa, toma aquilo ali que resolve. Ou seja, é um conhecimento da natureza que se tinha antigamente, né, se tinha no passado, quando a medicina e a farmácia ainda não estavam tão desenvolvidas como hoje, né? Não haviam tantos remédios, né, para curar as coisas. E as pessoas então tinham esse conhecimento das plantas medicinais, né, da natureza, para a nossa cura. Isso é passado de geração em geração, né? Tenho certeza que a avó de vocês sempre sabe algum chazinho para melhorar alguma coisa. Isso é uma permanência do passado muito boa, muito positiva, e que a gente deve sempre aprender com essas pessoas mais velhas, né? Para a gente saber também e passar depois para as pessoas que vão vir depois da gente, não é verdade? Permanências negativas, né, pessoal? A gente viu dois exemplos aí de permanências positivas e vamos ver agora alguns exemplos de permanências negativas, aquilo que ficou do passado que não é legal, né? A foto aqui de baixo, né, do menininho vendendo bala no sinal, é uma permanência triste do passado, né, quando as crianças não tinham acesso à escola, estavam fora da escola e tinham que trabalhar, muitas vezes, trabalhar sem ter aonde ir, né, sem ter moradia, sem ter algumas coisas, né. O problema não é a criança trabalhar, né, o problema é ela ter que, por uma situação econômica, se ver fora da escola, né? Porque é a escola que vai trazer o futuro para ela, né? Então por isso que criança não deve trabalhar, né? Então isso não é a permanência do passado. Eu repito, isso não é culpa dos pais, a maioria das vezes, né? É culpa da gente viver num país muito desigual, né? Que deixa a população trabalhadora às vezes sem condições, né, de comer, né, de ter um salário decente, e as famílias são obrigadas a fazer isso, né? Mas isso não deveria acontecer, né? Todas as pessoas deveriam ter um salário digno, um trabalho digno para poder viver de forma que seus filhos não precisem trabalhar e sim se dedicar apenas à escola. Isso é uma permanência de tempos antigos, né? Quando a criança não tinha direito a ir para a escola. Outra permanência muito ruim do passado é o racismo, né? E aí eu coloquei aquela plaquinha do movimento, né? Vidas Negras Importam, que é um movimento antirracista que busca lutar contra o racismo, né? Por isso que é um movimento antirracista, contra o racismo, né? Se a gente quiser compreender o porquê do racismo, o porquê o racismo existe, nós temos que voltar para o passado e conhecer a história da escravidão no Brasil, né? Então o racismo, ele não existe do nada. O racismo existe como uma herança da escravidão. Embora a escravidão tenha acabado, mas ela deixou aí ela deixou uma herança perversa para a gente, que é a permanência do racismo na sociedade brasileira, né? Então isso é uma permanência muito ruim. Outra permanência ruim que a gente tem do passado é a desigualdade, né, entre homens e mulheres na nossa sociedade, né? Muitas vezes as mulheres acabam recebendo salários menores nos mesmos trabalhos, né? E sofrendo algumas violências, né? Violência sexual, assédio, né? E isso é uma permanência também do passado, né? Então, são coisas que ficam do passado que são negativas, que nós temos que agir para transformá-las, né? Para erradicá-las.
Então, pessoal, nós vimos até aqui que a história trata de mudanças, não é isso? Mudanças na sociedade, na política, na economia, na cultura, na tecnologia, e que essas mudanças não significam melhoria, as mudanças podem ser positivas e negativas. E vimos também que a história trata de permanências, ou seja, aquilo que fica do passado, aquilo que permanece. E que essas permanências também não são só negativas, existem permanências positivas também, né? A sociedade também procura preservar alguns bens materiais que ajudam a contar o passado, através dos patrimônios históricos, né? Então, pessoal, outra forma de a gente preservar o passado, né, de manter essas permanências, é nós fazermos uma preservação de bens materiais, né? O que são bens materiais? Bens materiais são objetos, né, concretos, tangíveis, ou seja, que a gente pode pegar. Objetos físicos, né? Uma garrafa de água é um objeto físico, é material, né? Uma caneta, uma casa, né? Ela é feita de tijolo, é físico, né? Então são objetos materiais, feitos de matéria, né? Uma cama, uma cadeira, um boné, uma roupa, né? Tudo isso são objetos materiais, feitos com matéria, né? Por isso a gente pode pegar aquilo lá. Então, uma forma de a gente conhecer o passado também é nós preservarmos alguns bens materiais, né, importantes para a gente conhecer como eram no passado. Eles se chamam patrimônio histórico, né? Patrimônio o que é patrimônio, né? É um conjunto de bens que uma pessoa ou uma sociedade tem, né? Então, o que é o patrimônio, por exemplo? O que é o seu patrimônio na sua casa? Né? Você tem um patrimônio, né? Quando você olha o seu caderno, a sua mochila, os seus livros, são coisas suas, é o seu patrimônio, né? A casa que o seu pai mora, o carro que o seu pai tem, é o patrimônio dele, é o patrimônio da sua família. Da mesma forma que cada pessoa, cada família tem o seu patrimônio, a sociedade, ou seja, todos nós, o conjunto dos moradores de uma determinada região, né, do Brasil no caso, nós temos os nossos patrimônios históricos. Por que patrimônio histórico? É um conjunto de bens materiais que nós temos que nos ajudam a conhecer a nossa história, a conhecer o nosso passado. Tudo bem? Aqui eu coloquei a foto da cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, né? Depois vocês podem procurar melhor. Lá em Minas Gerais nós temos um conjunto de cidades históricas, né? De patrimônio histórico. Por quê? Porque são cidades que estão preservadas, ou seja, elas não mudaram, e elas nos contam como era a vida antigamente, lá do século XVII, século XVIII, né? Porque elas estão mantidas ainda hoje da mesma forma como elas estavam há muitos séculos atrás. Então a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, nessa fotinha de Tiradentes, que é uma cidade de Minas Gerais, olha as casas como é que eram, né? As casas tinham as suas portas já na calçada, né? Não tinha essa coisa que nós temos hoje de ter um portão, ter um quintal e depois a casa, né? A pessoa não tinha portão, né? Não tinha uma vaga para garagem, porque não se tinha ainda automóveis, né? E as casas davam já direto para a rua, né? Essa é uma diferença, né? Em relação ao que nós temos hoje, olha só. E a gente pode saber, então, como era a vida nesse momento através da preservação de cidades como Tiradentes, que fica lá em Minas Gerais. Patrimônio histórico, então, pessoal, é um conjunto de bens culturais, históricos, paisagísticos e arqueológicos que são reconhecidos como expressões da memória e da história de um povo. É isso que eu falei para vocês, né? Patrimônio histórico, então, é um conjunto de bens materiais, né, que são preservados justamente para ajudar a um povo de um país, de uma cidade, a conhecer a sua história, a conhecer o seu passado. Os bens como patrimônio histórico, pessoal, eles podem ser materiais ou imateriais, né? Eu falei aqui para vocês dos bens materiais, né? Bens materiais são aqueles que são objetos que a gente pode pegar, né? Que são concretos, né? A gente viu o exemplo de uma cidade, né? Que tem uma casa, você pode botar a mão na casa, né? Pode ser um relógio antigo, como esse museu, a foto do museu que eu coloquei aí para vocês, né? Ele coleciona relógios antigos. Então a gente pode conhecer como as pessoas no passado identificavam as horas, né? Então,
é um objeto material, você pega um relógio, né? Outros exemplos de patrimônio histórico material, né? Camisas de clube de futebol aí, né? Na foto do Museu do Futebol. Uma antiga fábrica, como eu coloquei aqui, a fábrica de Santo Antônio, em Sorocaba, né? Que hoje funciona o shopping Cianê, sei lá. Olha só, o prédio dela era uma antiga fábrica e ele está preservado tal como era antigamente, para que a gente possa conhecer como eram as fábricas do começo do século passado. Aqui o Museu da Imagem e do Som em São Paulo, né? Algumas fotos. O Museu Paulista, né? Que é o Museu do Ipiranga, lá em São Paulo. Esse prédio aí é um prédio histórico, né? Foi nesse local que a independência do Brasil foi proclamada, né? Então, é um exemplo, são todos exemplos de patrimônios históricos materiais. Vamos entender melhor, então, o que é o patrimônio histórico material. São objetos materiais como prédios, igrejas, casarões antigos, que, preservados, ajudam a contar a história e a memória de um povo. Um exemplo é o conjunto arquitetônico da antiga fábrica de ferro de Ipanema, em Riperó, que é reconhecido como patrimônio histórico, ou as famosas cidades mineiras como São João del Rei e Ouro Preto, né? Ali em cima eu coloquei para vocês uma foto de Tiradentes, que é uma outra cidade mineira, né? Cidade mineira, cidade que fica do estado de Minas Gerais, tá bom? Aqui no Brasil. Então, lá em Minas Gerais, nós temos várias cidades, né? Como Tiradentes, que eu botei a foto para vocês. Aqui eu cito São João del Rei e Ouro Preto. Cidades que são muito antigas e que estão preservadas justamente para a gente conhecer mais sobre o nosso passado. Tudo bem? Aqui na nossa região, como eu falo aqui no textinho, existe a fábrica de ferro Ipanema, que fica aqui em Iperó, que é um prédio, né, uma antiga fábrica, e ela está toda preservada para a gente conhecer como era a vida das pessoas no século XIX. Acho que no século XVIII também. E aqui embaixo, né, a fábrica Santo Antônio, em Sorocaba. Esse prédio está preservado para a gente conhecer como era uma antiga fábrica, né, a vida dos trabalhadores em Sorocaba no início do século XX. Então, esses são exemplos de patrimônios históricos materiais, ou seja, objetos físicos. Agora, existe o patrimônio histórico imaterial, ou seja, diferente do patrimônio material, tem o imaterial. Se o patrimônio material, galera, é um objeto físico que você pode pegar, o patrimônio imaterial é o contrário. Vamos ver? São reconhecidos como patrimônio imaterial ou intangível, ou seja, que não é físico, mas abstrato, práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas que identificam a história e a memória de grupos sociais. Alguns exemplos de patrimônios imateriais são a capoeira, a folia de reis, dentre outros. Então, pessoal, se o patrimônio material é um objeto que eu posso pegar, o patrimônio imaterial é algo que eu não posso pegar. Um exemplo é a capoeira. Dá para pegar a capoeira? Fala assim, olha pessoal, trouxe aqui a capoeira para vocês verem como é. Não, porque a capoeira é uma luta, a capoeira é uma dança. Então o que a gente pode fazer é preservar ela, né? Aprender para continuar praticando, né? Para a gente manter essa tradição na nossa sociedade. A capoeira, ela foi inventada pelos antigos negros que eram escravizados aqui no Brasil como uma forma de proteção, né? Então era uma luta para eles se protegerem, né, dos capitães do mato que vinham lá para capturá-los, enfim, para continuarem os escravizando, né? Então a capoeira, ela simboliza, ela foi criada e ela simboliza a luta pela liberdade, a resistência do povo negro à escravidão no Brasil. Mas ela é uma dança, ela é uma luta, né? Ela é abstrato, a gente não pega a capoeira. Por isso que ela é um patrimônio histórico imaterial. Por que é importante preservar a capoeira? Porque através da preservação da capoeira, da prática da capoeira, a gente pode refletir sobre a luta pela liberdade que os negros travaram no Brasil contra a sua escravização. Outro exemplo, pessoal, de um patrimônio imaterial é uma receita, um prato chamado de acarajé. Um prato típico da Bahia. A Bahia, vocês sabem, é um estado brasileiro, né? Um estado que fica aqui no Brasil, na região do Nordeste. E lá se tem o acarajé, que é um prato típico baiano, né?
Não dá pra gente pegar um acarajé, que é um salgado, e botar no museu e deixar ele 100 anos lá exposto, né? Porque eu acho que ele vai ficar meio podrinho. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode cultivar que as pessoas continuem produzindo acarajé, continuem vendendo acarajé para manter essa tradição, né? Então, o acarajé, a sua receita é considerado um patrimônio imaterial. Tudo bem? Outro exemplo aqui que eu trago para vocês, a festa do Bumba Meu Boi, que é uma festa típica que acontece no Carnaval do Maranhão. Maranhão, outro estado brasileiro, tá? Que fica na região norte do Brasil. Então lá no Maranhão tem a festa do Bumba Meu Boi, que é uma festa folclórica, né? Lida com as tradições lá da região, com os costumes lá da região. E você não pode pegar uma festa também, como você pega uma garrafinha de água e botar no museu. Olha aqui, pessoal, esse é a festa do Bumba Meu Boi. Não dá. Então, uma festa é também um patrimônio imaterial, abstrato, ou seja, você não consegue pegar. Mas é importante manter, né, essa festa do Bumba Meu Boi, porque ela sempre vai estar preservando as histórias do Maranhão, né, o folclore do estado. Isso traz, né, um sentimento de coletividade para aquela população. Tudo bem? Então, patrimônio histórico imaterial são todas aquelas práticas, aquelas festas, aquelas danças que não são objetos, né, não são físicas, são abstratas, por isso é imaterial, mas que nós precisamos preservar também para que a memória das pessoas, a história das pessoas não se perca, né? Um povo sem história, ele não sabe quem ele é, né? Nós precisamos saber a nossa história para a gente saber quem nós somos. Tudo bem, pessoal? Outro exemplo que eu não coloquei aqui, a dança do carimbó, que é uma dança típica do Pará, do estado do Pará, outro estado brasileiro da região norte do Brasil, que também é um patrimônio histórico imaterial. Tudo bem, pessoal? Olha só, para o reconhecimento desses bens como patrimônio histórico, existem órgãos de governo, como o IPHAN. O IPHAN, galera, se chama Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Que, após análises de especialistas e atendendo à demanda da sociedade, reconhecem determinados bens como patrimônio histórico através do seu tombamento, que é justamente o reconhecimento oficial desses bens como patrimônio, o que garante uma série de medidas com vistas à sua preservação. Então, pessoal, quando eu falo que a capoeira é um patrimônio histórico imaterial, quando eu falo que a cidade mineira lá de Tiradentes é um patrimônio histórico material, não é porque eu quero ou porque as pessoas acham que é. Quando a gente fala isso é porque esses lugares são oficialmente reconhecidos pelo governo como patrimônio histórico nacional, patrimônio histórico do Brasil, seja patrimônio material ou patrimônio imaterial, tudo bem? Então não é assim apenas você considerar uma coisa como patrimônio que ela vira patrimônio. Para algum bem cultural, seja ele material ou imaterial, ser reconhecido como um patrimônio histórico, é necessário um reconhecimento do governo, tá? O governo faz isso através de vários órgãos. Eu coloquei aqui o órgão de âmbito nacional, que é o IPHAN, né? Que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, quando a sociedade fala, olha, a festa do Bumba Meu Boi aqui no Maranhão, nós queremos que seja reconhecida como um patrimônio histórico imaterial, porque ela é importante para a gente, ela guarda a nossa história, a nossa tradição. A sociedade faz um pedido junto a esses órgãos, junto ao governo, para que o governo reconheça essa prática como um patrimônio histórico. Então o governo, através do IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o governo envia técnicos, envia especialistas, inclusive historiadores, para estudar aquele objeto, né, que as pessoas estão pedindo que sejam reconhecido como patrimônio, e depois de estudos eles vão falar, tá, foi reconhecido. Esse ato de reconhecer determinada prática ou determinado objeto como um patrimônio histórico, ele é feito através do seu... Então, esse reconhecimento do governo de que determinado bem é um patrimônio histórico, ele é feito através do tombamento. Então, o tombamento é um nome que se dá quando o governo reconhece
que determinado bem cultural é um patrimônio histórico nacional, seja ele material ou imaterial. O que é tombamento? Tombamento, o governo não vai lá e tomba, não, derruba, bota abaixo. Eles não fazem isso. Tombamento significa como se fosse um congelamento daquilo lá, né? Então, por exemplo, as cidades mineiras lá, que eu mostrei a foto para vocês aqui, né, de Tiradentes. Ela é tombada. O que significa tombada? Eles não botaram a cidade abaixo, mas ela é como se fosse congelada, ou seja, ninguém pode mudar e alterar as características daquele objeto, daquele objeto todo. Por quê? Porque se mudarem, ele perde aquilo que ele preserva do passado. Então o tombamento é como se fosse um congelamento. Não se pode mexer naquilo lá, né? Apenas fazer a manutenção, evidentemente, né? Para não deixar aquilo estragar, deteriorar, nada disso, né? Mas quando a gente fala que se tombou um bem material, é sinal de que não se pode mexer naquilo, não se pode pintar da cor que quiser ou mudar uma janela de lugar, não se pode. Ele está congelado, como se ele quisesse deixar ele congelado no tempo para que todo mundo tivesse acesso, né, a como era o passado através daquele prédio, tudo bem? Então, tombamento é o ato, né, que o governo faz reconhecendo que aquele bem é um patrimônio histórico. Tudo bem, pessoal? Então, como se fosse um congelamento. Não pode mais mexer, não pode mais mudar as características daquilo, tá? A não ser fazer reformas para a sua manutenção, para a preservação daquele bem. Então, pessoal, compreendendo que a história, então, né, estuda mudanças na política, na sociedade, na economia, na cultura, na tecnologia, e que essas mudanças não representam apenas melhoria, mas representam também, às vezes, pontos negativos, e que a história também estuda as permanências do passado, né, e que essas permanências podem ser positivas e negativas, né, e compreendendo o que são os patrimônios históricos, material e imaterial, né, e como eles são preservados no Brasil, eu estou propondo algumas atividades para vocês fazerem, tá? No caderno de vocês, e vocês vão me trazer quando vocês estiverem na sua semana de aula presencial, tudo bem? Então eu estou propondo algumas atividades, vocês realizem essas atividades no caderno e me tragam quando vocês voltarem para as aulas presenciais, na semana de vocês. O grupo A traz quando voltar para as aulas presenciais, o grupo B quando voltar para as aulas presenciais e o grupo C a mesma coisa, beleza? Primeira atividade aqui, então, olha só. Converse com pessoas mais velhas do seu convívio. Então pode ser o seu irmão, um primo mais velho, pai, mãe, avô e avó. E procure saber como era ser criança no tempo deles. Quais as brincadeiras, quais as rotinas que eles tinham, como era a escola, como era a relação deles com as pessoas mais velhas, né? Depois que você conversar com essas pessoas, você vai identificar o tempo e o espaço em que eles viveram a sua infância. Então, por exemplo, conversei com meu avô, que tempo que ele viveu a infância dele, né? Lembra do que é tempo, né? Quando ele viveu a infância dele, que ano, né? Que época foi. E o espaço que ele viveu a infância dele, aonde foi? Que cidade foi? Foi na cidade ou foi no campo? Né? Você vai identificar o tempo e o espaço. E depois você vai escrever aí um pequeno texto apresentando as mudanças e as permanências da época da infância deles em comparação com a sua. Então eu estou pedindo para vocês fazerem um exercício de comparação. Eu quero que vocês conversem com pessoas mais velhas, pode ser o avô e a avó, pode ser os seus pais, pode ser um irmão mais velho ou primos mais velhos, enfim, alguém mais velho que vocês, tá? De preferência, conversem à distância, né? Manda uma mensagem no WhatsApp, coisas assim, faz uma ligação. E você vai conversar com essas pessoas para saber como era a infância deles, como foi a infância deles. Eles iam para a escola? Como que era a escola se eles iam? Né? Eles trabalhavam ou não? Como que eles tinham, qual era a relação deles com as pessoas mais velhas? Né? As brincadeiras, do que eles brincavam? Né? Ou seja, como era a vida deles quando eles eram crianças, tá? E você vai fazer um texto fazendo uma comparação. O que mudou da infância deles para a sua? Quais as brincadeiras mudaram que hoje não se faz mais e antigamente se fazia, né? O que mudou? O que mudou na escola? Ah, antes o professor batia no aluno. Infelizmente, às vezes isso acontecia. Isso mudou. Então você vai apontar as mudanças, né?
e também as permanências, né? O que é a mesma coisa, né? Quando ele conta para você, eu brincava de amarelinha. Daí você vai falar, poxa, eu também brinco ainda, né? Então isso permaneceu, isso ficou. Tudo bem, pessoal? Então, nessa primeira atividade, você vai fazer essa entrevista, vai procurar descobrir como era a infância de pessoas mais velhas, vai identificar no tempo e no espaço aonde ele viveu aquela infância e quando ele viveu aquela infância, e vai fazer um pequeno texto apresentando as mudanças e as permanências da época da infância deles em comparação à sua infância, beleza? Tudo bem? Já que a história lida aí com mudanças e permanências, né? Segunda questão aqui, galera. Aqui uma pergunta para vocês responderem no caderno também. Existe na sua família alguma prática que poderia ser considerada como um patrimônio imaterial da sua família? Lembra que é patrimônio imaterial, né? Patrimônio imaterial é um costume, uma prática, uma festa, ou seja, algo que não é objetivo, concreto, que você não pega, é abstrato, né? Mas que esse patrimônio, por ser imaterial, ele ajuda a contar a história, né, das pessoas. Na sua família tem alguma prática, algum costume que a sua família sempre faz e que você sempre lembra, quando você vê aquilo, você lembra da sua família, né? Então, às vezes é um prato que a sua avó faz, uma festa que a sua família sempre faz ou faz uma vez por ano, né? Uma reunião ou uma comemoração que desperte em você e em seus familiares uma memória, né? Então, de repente, a minha avó, por exemplo, tinha um bolinho de carne que ela fazia lá e ela sempre mandava pra gente. Então, é uma receita que eu sempre vou lembrar, né? Quando eu ver ou quando eu comer de novo, eu sempre vou lembrar dela, porque é um patrimônio imaterial. Eu tenho uma relação com ele. Então, converse com os seus familiares e relate. Daí você conta pra mim. Tem uma festa, uma reunião que a minha família faz todo meio do ano, vem meus tios de outros lugares, né? E acontece isso sempre. Então, isso é como se fosse um patrimônio da sua família. Pensa isso. E a terceira pergunta é a seguinte, galera. Historicamente, em nossa sociedade, as mulheres ficaram submetidas a um papel secundário na vida social. Estavam confinadas, de uma forma geral, apenas aos espaços domésticos, enquanto os homens ocupavam o espaço público, no trabalho, na política, etc. Converse em sua casa e pense quais as mudanças e quais as permanências que notamos na vida das mulheres na atualidade. Olha só, essa questão é bem interessante, porque, né? Vou explicar o que eu escrevi aí para vocês. Durante muito tempo, né, pessoal, as mulheres, elas se considerava que as mulheres eram inferiores aos homens. Durante muito tempo foi assim. Então as mulheres não podiam trabalhar fora, né? As mulheres não podiam participar da política, não podiam nem votar, né? Até menos de 100 anos atrás. Por quê? Se acreditava que os homens eram superiores às mulheres e eram eles que deveriam comandar o mundo, né? E que a mulher servia apenas para ter o trabalho doméstico, ficar dentro da casa cuidando dos filhos. Então é por isso que eu falo aqui, né, que antigamente se achava que as mulheres deveriam ficar no espaço doméstico, só dona de casa, e o espaço público, ou seja, o espaço fora da casa, o mundo do trabalho, fazer a política, né, governar o país, isso deveria ser apenas uma tarefa dos homens. Durante muito tempo se acreditou nisso, né? Hoje, ainda bem, e graças à luta das mulheres, isso mudou bastante, né? Hoje as mulheres, elas trabalham fora, elas têm suas profissões, elas ocupam cargos na política e muitas vezes fazem muito melhor do que os homens, né? Então, converse em sua casa com a sua mãe, com mulheres que você conhece e pense quais foram as mudanças, né, que aconteceu ao longo desse tempo em que as mulheres não podiam fazer coisas fora de casa, que elas tinham que ficar só cuidando dos filhos, e quais as permanências que essas mulheres que vocês vão conversar notam na vida das mulheres hoje, tá? Então faz uma comparação do passado com o presente. O que mudou dessa época que as mulheres não podiam ter atividades fora de casa para hoje, que elas podem e estão ocupando todos os espaços? O que mudou e o que permaneceu do passado?
pense sobre isso e escreva aí para mim o que você pensou e o que você conversou na sua casa. Olha só, por último, isso tudo, galera, para vocês fazerem no caderno, tá? E me trazerem quando voltarem para a escola. Por último, nós vamos fazer um pequeno trabalhinho, uma exposição na escola. Olha que legal. Aqui não é para essa última atividade não é para ser feita no caderno, tá? É para você fazer, se puder, numa folha de sulfite ou numa folha de caderno de desenho, tá? Coloca o seu nome, coloca a sua série e a gente vai fazer um trabalhinho para fazer uma exposição na escola, tudo bem? Pesquise algum bem que seja tombado como patrimônio material ou patrimônio imaterial. Lembra lá, patrimônio material, né, é todo objeto, né, uma casa, um prédio, alguma coisa que foi reconhecida como patrimônio material. Pesquisa então lá, patrimônios materiais do Brasil. Para você saber, vai te dar uma lista lá de patrimônios e você escolhe um. Ou pode ser um patrimônio imaterial, né? Ou seja, algo que não é material, uma dança, uma festa, uma comida, né? Pesquisa então um patrimônio material ou patrimônio imaterial. Lembrando, galera, que esses patrimônios eles têm que ser reconhecidos, eles têm que ser tombados, né? Lembram disso, né? Que o tombamento é quando o governo reconhece que aquele bem é um patrimônio. Nem tudo que é um objeto é um patrimônio. Essa garrafinha aqui não é um patrimônio histórico. Não é porque eu posso pegar ela, né, que ela é um patrimônio histórico. Então, patrimônio histórico só vai ser aquilo que foi tombado, que foi reconhecido pelo governo como um patrimônio histórico. Tudo bem? Seja ele material ou imaterial. Então, vocês vão ter que pesquisar. Leia sobre ele, né, o que é ele e tal, e produza em uma folha de sulfite um pequeno cartaz, colocando uma foto. Tá? Você pode colocar uma foto, recortar e colar lá daquele bem que você escolheu, ou fazendo um desenho, se você preferir. Tem gente que gosta de desenhar e que desenha muito bem. Você pode fazer um desenho desse patrimônio, né? Identificando, né? Falando o que é aquilo. Ah, eu escolhi a Fábrica Santo Antônio de Sorocaba. Você identifica lá, Fábrica de Santo Antônio de Sorocaba. Aí você bota uma foto ou você desenha, o que você preferir. E contando qual que é a sua importância, a importância desse bem que você pegou, escolheu, né? Para a preservação da nossa memória e da nossa história. Então você vai escrever lá, por exemplo, Fábrica de Santo Antônio de Sorocaba. Põe a foto ou desenho. E daí você escreve, a Fábrica de Santo Antônio de Sorocaba é importante para preservar a vida dos trabalhadores no começo do século passado, né? A gente viu o exemplo da cidade mineira, né? Com a cidade mineira de Tiradentes é importante para a gente conhecer como era a vida das pessoas no passado. A capoeira, bota uma foto de alguém dançando capoeira ou faz um desenho. A capoeira é importante para a gente sempre lembrar da resistência dos negros à escravidão no Brasil, tá? Você vai ter que pesquisar a história desse bem. E vai fazer isso numa folha de sulfite para entregar ou numa folha de caderno de desenho para entregar, colocando seu nome e série. E a gente vai fazer uma exposição na escola com esses trabalhos. Pode ser? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamem no WhatsApp. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Participem das aulas, façam essas atividades. E até breve, pessoal. Até mais.